Nesta noite eu quero convidá-los a uma leitura da palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 1. Enquanto você recebe aí o seu release para acompanhar o estudo da palavra do Senhor, e nós vamos aprender um pouco mais hoje, meditando sobre o tema Jesus, o bom pastor. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me reconhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém. Até aqui, para nossa leitura, já é suficiente para entendermos um pouquinho a respeito do capítulo 10 do Evangelho de João, onde meditaremos a respeito de Jesus como o bom pastor. O capítulo 10 do Evangelho de João poderia muito bem ser chamado o Salmo 23 do Novo Testamento, onde o Senhor, que é o nosso pastor, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Geralmente, este capítulo ele é conhecido como a parábola do bom pastor. Todavia, no quarto evangelho, ele tem uma diferença dos evangelhos sinóticos, dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E geralmente, no Evangelho de João, apresenta Jesus como Filho de Deus,
traz uma mensagem muito mais espiritual, não Jesus como homem, mas Jesus sendo representado aqui e revelado como Filho de Deus e como próprio Deus. E aqui há uma diferença, porque nos evangelhos sinóticos é muito comum observar as parábolas. No evangelho de João, aquilo que muitas vezes até o texto foi traduzido como parábola, na verdade é uma alegoria. São histórias e fatos que Jesus conta da vida cotidiana, conhecida, para comparar com outras coisas e também consigo mesmo. E é importante perceber isso, porque quando se fala aqui, no capítulo de número 10, como a parábola do bom pastor, a expressão original, ela dá um outro sentido daquilo que as pessoas estabelecem como parábola. A palavra aqui, paroimian, que é uma palavra que ocorre em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, como um adágio popular ou como um provérbio, é o que está lá, quando o texto diz: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Conta aqui um adágio, um provérbio para tirar uma lição. E quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 25 e 29, ali a palavra é traduzida como figura. A palavra para, que significa colocar ao lado, e a palavra oimos, que é caminho, ou seja, coloca uma palavra no mesmo caminho paralelamente, para confrontar uma palavra com a outra. Então, quando a gente olha para o Evangelho de João, ao invés de ser uma parábola, ela é uma alegoria. E o que é alegoria, pastor? É você pegar uma palavra e contrastá-la com outra palavra para dali buscar um entendimento, uma compreensão. E nesse texto, Jesus se compara a algumas coisas aqui no texto, e nós vamos entendê-las à medida que nós formos aqui estudando. Vocês estão compreendendo? Amém? Então, primeiramente, nós vamos analisar aqui o texto agora, para poder, através dos versículos, extrair aquilo que a Bíblia está nos ensinando a respeito de Jesus como o bom pastor. Em resumo, aqui o capítulo de número 10, então vai trabalhar esta alegoria, que são figuras usadas onde cada uma tem o seu significado. Primeiro, nós precisamos observar aqui, no primeiro versículo desse capítulo, as advertências que são feitas pelo Senhor. Olha aí no versículo 1, quando ele diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Esta palavra inicial que o texto usa, em verdade vos digo, reporta-se para aquilo que aconteceu imediatamente anterior a este capítulo. Ou seja, aquilo que se passa no capítulo 8 e mais precisamente no capítulo de número 9, o escritor aqui, ele está reiterando aquelas verdades que trazem luz ao capítulo de número 10. Ou seja, onde as autoridades religiosas, elas estavam fazendo uma grande oposição ao ministério e aos ensinamentos de Jesus. E você vai ver claramente, quando Jesus então afirma a sua autoridade, no capítulo 8, elas discordam, dizendo que Jesus estava com demônio, que Jesus era como um samaritano, lá no versículo 48 do capítulo 8. Depois você vai ver, após Jesus curar um cego de nascença, no capítulo de número 9,
eles também, aquelas autoridades, elas vão discordar de Jesus. E eles começam então a questionar os discípulos de Jesus e até mesmo o próprio Senhor, e aquele cego que havia sido curado, se verdadeiramente era aquele cego mesmo que agora recebeu a cura. Tanto que eles foram indagar aquele cego, ele diz: não, sou eu mesmo, eu era cego, agora estou vendo. Mas como que você está vendo? Você era cego? Ele falou: olha, Jesus pegou lodo, untou, colocou nos meus olhos e eu passei a ver. Aí eles foram atrás dos pais para ver se era verdade mesmo. Chamaram os pais e disseram: esse aqui é filho de vocês mesmo ou só parece o filho de vocês? Não, esse é o nosso filho, sim. Mas ele não era cego? Eles falaram: sim, era cego, mas agora ele está vendo. Mas como isso aconteceu? Quiseram que os pais dessem explicação, só que havia uma ameaça de que se eles confessassem a Jesus Cristo, eles seriam expulsos da sinagoga e não poderiam cultuar. Tanto que os pais, ao invés de ficarem felizes com a cura do filho e assumir, não importa a responsabilidade, eles falam: não, pergunta para ele porque ele é já de maior. Ele pode responder por si mesmo, não comprometa a gente. E hoje tem muita gente assim, né? Por mais que receba algo precioso das mãos do Senhor, não é capaz de assumir a responsabilidade em nome do Senhor. Se ameaça qualquer coisa, a gente se esquiva. E aí perguntaram para ele: mas é assim mesmo? O cego falou: é assim. Mas com que autoridade, que poder fez isso? Eu não sei, eu sei que ele fez, eu era cego e agora eu estou vendo. E aí começou uma discussão entre esses líderes religiosos, se era assim, se não era. E uns falavam: não, esse Jesus tem demônio. Esse Jesus é um mero pecador. Como ele pode fazer? O outro falava: mas um pecador não pode curar assim. Na história, não houve nenhum pecador que tenha curado um cego. E se esse assim o fez, certamente ele é de Deus. Então pairou toda esta dúvida, e essa discussão ela é trazida para esse texto do capítulo de número 10. E aí Jesus usa essa expressão, dizendo: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Entrar pela porta do aprisco era a porta local de entrada onde as ovelhas passavam. O aprisco geralmente era um lugar descoberto, formado por uma barreira de pedra, de uma altura mediana, onde ao findar do dia, o pastor recolhia nesse lugar as suas ovelhas, porque era um lugar onde as ovelhas estavam protegidas. Ali era o conhecido aprisco, e nesse aprisco havia uma única entrada, que era uma entrada principal, cuja porta, quando assim tinha, era uma porta muito pesada, cujo porteiro, ao fechá-la, ele ficava para o lado de dentro com as ovelhas. Alguns casos o pastor ficava na porta, outros casos o pastor ia para sua casa, e no outro dia pela manhã, quando ele estava chegando, ele chamava o nome das ovelhas, e o porteiro, ao conhecer a voz do pastor e conhecer o pastor, e as ovelhas ao conhecer a voz do pastor, ao abrir a porta, as ovelhas saíam ao encontro do pastor, e depois o pastor as guiava. E aqui então fala deste aprisco, onde as ovelhas ficavam guardadas. Ele diz: o pastor ele entra por essa única porta, por esse único acesso. Ele não vai por outro lugar, porque só tem um acesso. Agora, o ladrão e o salteador, ele não faz assim, ele pula o muro, ele tenta ir por outro lado, quando vai subtrair uma ovelha, ou até mesmo quando se falava dos algozes animais, o lobo,
para subtrair uma ovelha não entrava pela porta, porque na porta estava o porteiro e outras vezes o pastor, que afugentava o predador. Então é interessante a gente perceber, veja o que ele diz no versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Verso 3: para este o porteiro abre. Por que o porteiro abre? Porque o porteiro o conhece. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Naquela época era muito comum o pastor conhecer a ovelha pelo nome. Por isso que na passagem também das 100 ovelhas, quando uma desgarrada acaba sumindo, para o pastor, ao contar as ovelhas ou chamar as ovelhas pelo nome, ele sentia a falta daquela ovelha conhecida. Por isso ele era capaz de deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. O evangelho de Lucas acaba até tratando de uma forma diferente. Por quê? Porque ele não diz que deixou as 99 no aprisco, mas diz que deixou as 99 no deserto para ir atrás da ovelha perdida. Então o porteiro abria a porta, as ovelhas ouviam a voz, e ele chamava cada uma pelo seu nome e as conduzia para fora. Verso 4 diz: depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, veja que há aqui um verbo de propriedade. Ele ia adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Na dinâmica do pastoreio, o pastor não enxota a ovelha, como outros animais que você vai enxotando, o animal vai andando. Não, a ovelha só segue o pastor se ele estiver guiando, conduzindo. Veja como a dinâmica, aqui a alegoria, ela é verdadeira. É muito difícil para um pastor hoje, dos nossos dias, do nosso tempo, comparado àquele pastor que existia no Oriente e ainda existe, fazer de forma diferente. Dizer para as ovelhas hoje da igreja: faça isso, faça aquilo, haja assim, faça aquilo outro, mas ele mesmo não guiar, não conduzir. As ovelhas, elas estão continuamente olhando para o pastor. Ainda que o pastor não seja alguém perfeito, mas ele tem a responsabilidade de conduzir as suas ovelhas num caminho seguro. É responsabilidade dele. Por isso a importância do pastor ensinar a igreja, de instruir a igreja na palavra, para que ela possa segui-lo, para que ela possa ser guiada por um caminho reto e verdadeiro. Veja o que diz o verso 5: mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Não adiantava um estranho chamar as ovelhas. Primeiro, ele não conhecia as ovelhas pelo nome. Segundo, as ovelhas não conheciam a sua voz. Isso significa que as ovelhas jamais seguiriam um estranho. Pena que esta mesma verdade, na alegoria ou na dinâmica do pastor com ovelha, naquele sentido da época, não seja tão verdadeiro hoje. Por quê? Porque hoje, muitas daquelas pessoas que se denominam ovelhas, elas acabam seguindo a voz de muitos estranhos. Sim ou não? Aí vem a pergunta também: mas será que são ovelhas seguindo estranhos? Ou de fato elas não são ovelhas? Porque aqui diz que a ovelha de forma nenhuma seguirá o estranho. Então é de se pensar isso. A gente pode analisar o texto e pensar nessas questões. Olha o que diz o verso 6. Jesus propôs
esta parábola, que na verdade é uma alegoria, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus, no versículo 7, ele retoma esse discurso para dizer a eles, ilustrativamente, sobre a vida real, algo que acontecia lá naquela cultura de Israel, para poder explicar esta alegoria e fazê-los entender a verdade que Jesus estava comunicando aqui. Onde agora nós passamos a analisar mais detalhadamente a explicação desta alegoria dada por Jesus. Ponto 2 aí. As explicações das alegorias. Verso 7. Dá uma olhadinha o que diz. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo. Quando Jesus usa essa expressão, não só porque ele está reiterando aquilo que já havia sido dito no capítulo 9, o capítulo 8, mas também Jesus está fazendo uma afirmação para dizer que aquilo que ele está dizendo é uma verdade clara, cristalina, e que ninguém deve ter dúvida daquilo que Jesus está dizendo, porque aquilo é uma verdade para ser guardada e entendida. Entenderam? Sim ou não? Então continue aí. Eu sou a porta das ovelhas. Até agora Jesus falou sobre a porta do aprisco, sobre as ovelhas, sobre o ladrão, mercenário, pastor. Agora ele começa a dar explicações. Primeiro, ele vai dizer, eu sou a porta. Ninguém em sã consciência acha que Jesus é uma porta, não é? Acho que não, né? Não. Por isso é uma alegoria. Ele está usando algo existente, que era a porta do aprisco, como funcionava esta porta no aprisco, e agora ele diz, expressando aqui numa linguagem espiritual, o que ele quer dizer, ele está dizendo, eu sou a porta. O que significa isso? Jesus diz que ele é a porta do aprisco, a porta de entrada, ou seja, assim como no aprisco, existia uma única passagem, uma única entrada, uma única porta, onde as ovelhas entravam para o seu descanso, para o abrigo de segurança. Jesus está dizendo, eu, no reino de Deus, sou essa porta. Vocês precisam entrar por mim para ter descanso, para ter segurança, para ter um abrigo seguro. E entrar por esta porta significa, primeiro, estar em segurança. Diga comigo, estar em segurança. A porta do aprisco era uma porta reforçada e segura, resistente contra todo ataque do inimigo. Aplicação espiritual. Se você quer ter a sua vida protegida, guardada de toda ação do inimigo que vem para destruir, você precisa entrar por Jesus, que é a verdadeira porta. É isso que o texto está dizendo. Ele nos dá segurança. Salmo 71, verso 5. Senhor, diz o salmista, tu és a minha segurança. 2. Entrar por esta porta é estar guardado. Diga comigo, estar guardado. Em Jesus nós estamos guardados e protegidos de todo o mal do inimigo. Salmo 121, quando o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E depois ele vai dizer mais abaixo, o Senhor é quem nos guarda. E é importante a gente entender esta questão. 3. Entrar pela porta significa estar salvo. Diga comigo, estar salvo. Entrar pela porta significa uma garantia de salvação em Cristo Jesus.
Olha o que diz o verso 9: eu sou a porta, Jesus dizendo, se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está falando sobre salvação. Assim como as ovelhas estavam protegidas para dentro da porta do aprisco, guardadas do inimigo, ele diz: se vocês entrarem por mim como porta, vocês também estarão seguros, guardados, e vocês serão salvos para a glória do nome do Senhor. E ele continua agora usando uma segunda figura. Primeiro aqui a figura é a porta, a figura alegórica de comparação. A segunda ele vai falar sobre os ladrões e salteadores. Assim como os ladrões e salteadores, roubadores de ovelhas ou lobos devoradores, Jesus está dizendo que na vida espiritual, estas figuras têm o seu comparativo. Aqui ele faz menção daqueles líderes que eram os fariseus, os falsos mestres, falsos doutores da lei, falsos pastores, que querem arrancar de alguma forma a lã das ovelhas, se aproveitar de tudo que a ovelha tem para dar, e se bobear, ainda mata a ovelha e come a sua carne. Ele está falando que esses ladrões e mercenários, salteadores, na vida espiritual também existe. E nós precisamos tomar cuidado com eles, porque eles vêm para destruir. Dá uma olhadinha aí no verso de número 8, o que diz? Todos quanto vieram antes de mim, o que Jesus disse? São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Quando Jesus usa esta expressão aqui, todos aqui, ele não está dizendo que todas as pessoas que veio para trás. Jesus não está falando aqui de Moisés, Jesus não está falando aqui de Davi, porque esses foram representantes legítimos do Senhor no decorrer da história. O todos aqui são aqueles que se apresentaram como se pastores fossem. Falsos mestres, falsos profetas, que se apresentaram como falsos cristos. Ou seja, resumidamente, Jesus está falando sobre os falsos líderes. E ele vai dizer que nós precisamos tomar cuidado. E a aplicação na vida espiritual não é diferente. Ele está dizendo que no reino de Deus, onde há ovelhas, onde há pastor, existem falsos pastores, falsos profetas, que existem falsos líderes, que podem comprometer a vida das ovelhas. Olha que sério que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que esta figura é uma figura verdadeira. Abra sua Bíblia lá em Mateus 7, versículo 15 e 16. Olha o que o texto vai dizer lá. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. O Senhor disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçado de quê? De ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele vai dizer que nós precisamos ter cautela. Por quê? Porque um falso profeta você não identifica assim imediatamente nessa figura que Jesus está dizendo. Porque quando é aquela pessoa que já nega Cristo, que já diz aquelas aberrações,
esses nem podem ser comparados a falsos profetas, como Jesus diz. Mas aqui Jesus está dizendo aqueles falsos profetas que sorrateiramente têm toda a aparência de verdade. O seu vocabulário parece verdade. A sua forma de agir parece verdadeira. Você olha assim, você fala, meu Deus, que coisa linda, que maravilha. E quando você menos espera, doutrinas de demônios, ensinamentos malignos que te levam para a perdição são descobertos. Quando você vê, você já está lá. Aqui, quando ele usa a palavra acautelai-vos dos falsos profetas, porque vêm até vós, vestidos de ovelhas, ele usa a palavra aqui, leucós, no original, que fala que são aqueles que parecem ovelhas, mas interiormente são lobos. Ele fala aqui de lobos que têm a cor de ovelha. Ou seja, se a ovelha é branquinha, ou aquela corzinha amarelinha, diz que o lobo vem com essa cor. E ele fica no meio da ovelha, como se fosse ovelha. Mas olha aqui o detalhe do texto, mas interiormente, a natureza é de lobo, a aparência é de ovelha, mas a natureza é de lobo. Aí que está o perigo, porque a natureza você não conhece assim. O texto diz, pelos seus frutos os conhecereis. É mais difícil você conhecer, porque a pessoa vai ter que frutificar. E para você acompanhar os frutos de alguém, você tem que caminhar com ela. Já viu aquelas pessoas que parece que é uma bênção? Nossa, é uma maravilha, você está ali, nossa, olha, é de Deus, é de Deus. Depois você começa a conviver, você começa a perceber assim, fala, meu Deus, isso não é de Deus não. Que coisa estranha, de onde veio isso? Aí você começa a assustar, esses são os frutos. Porque os frutos não negam a natureza da árvore. É por isso que quando a Bíblia vai falar de frutos, ele vai dizer, olha, não tem como um espinheiro dar fruto bom. A árvore má só pode dar frutos maus. Agora a árvore boa só pode dar fruto bom. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Para conhecer fruto, tem que caminhar junto, tem que observar, tem que analisar, tem que fazer a leitura para identificar, porque senão, se não fizer uma boa leitura, pode ser enganado. E é por isso que está cheio de líderes enganando muita gente. E tem gente que fala assim, meu Deus, que absurdo, será que a pessoa não percebe? Não percebe. Será que a pessoa não vê? Não vê, porque estão cegos. Agora, a palavra pode abrir os olhos dessas pessoas. Por isso a importância de abrir a palavra. Em alguns lugares diz, não, você não pode conhecer a palavra, porque quem conhece a palavra deixa a pessoa louca se não conhecer. Por quê? À medida que a pessoa lê e estuda a palavra, os seus olhos se abrem. E aí ela conhece a verdade. A verdade liberta, então a pessoa fica livre. Agora, se não conhecer, vai ser uma presa fácil mesmo do inimigo. Mas é importante, depois que a gente entende isso, corrigir algo que muita gente propaga errado. Versículo de número 10. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Quem a gente diz que é o ladrão? O diabo. Mas não é o diabo aqui. A Bíblia nunca disse que o ladrão veio roubar e matar e destruir. O pastor Ricardo está dizendo que o diabo é o chefe. Mas quando a gente olha para o texto, de quem Jesus está dizendo? Jesus está falando dos falsos líderes, dos falsos profetas. Ele está falando daqueles religiosos que não aceitavam a sua mensagem e diziam que Jesus era do demônio, que era um fariseu e que era um pecador. Então, ladrão aqui nesse texto não é o diabo, mas são os falsos ensinadores, os falsos líderes. Está bem claro aí? O ladrão, quem que ele está chamando de ladrão aqui no texto? Salteadores. Está bem claro aqui. O ladrão vem senão roubar ou matar, roubar e destruir.
Olha o que Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui na comparação, Jesus está dizendo que esses líderes religiosos, falsos mestres, falsos profetas, são ladrões, salteadores. Pastor, mas se eu quiser aplicar, dizer que o diabo é ladrão, o diabo veio matar, roubar, destruir, não é todo errado você dizer que o diabo também faz isso, correto? Mas eu não posso dizer, ao ler o texto, que aqui o texto está falando do diabo, ainda que nós já comumente, ouvimos a vida toda. Vou dizer para você, lá atrás também eu achava, como muitos, achavam que era mesmo. Mas depois, ao estudar o texto, ao analisar, ao fazer uma leitura detalhada, é claro que aqui não está falando do diabo, mas está falando dos falsos líderes, dos falsos profetas. E veja o que o texto diz, que roubar é o propósito principal do ladrão, sim ou não? O principal propósito do ladrão é roubar, essa é a função. Todavia, ao roubar, de acordo com a situação, você vê aqui no dia a dia, o ladrão ele vem para roubar. Mas pode ser que na hora do roubo, porque roubo, no nossa lei penal, Código Penal, é um ato de violência, é um ato em que alguém está armado e age com violência. Isso é roubo. O que é furto? Furto quando você subtrai, mas não há violência nenhuma. Agora, quando você encontra alguém na rua, puxa a bolsa, empurra, joga no chão, isso é um roubo. Quando há arrombamento, quando há violência, mão armada, isso é roubo. E roubo seguido de morte é o que a gente chama de latrocínio ou tentativa, Quando alguém está roubando e naquela ação algo estranho aconteceu da sua pretensão, que era roubar, e ele acaba também matando. Aí o texto diz que a função principal do ladrão é subtrair mesmo, é roubar. Mas ele também pode matar e ele também pode destruir. E veja que aqui a destruição é uma destruição perigosa, porque Jesus, ele está falando aqui de algumas coisas relacionadas à salvação e à eternidade. Quando ele diz, porque o ladrão vem, senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida? Aqui ele está falando de vida eterna. Dá uma olhadinha no versículo 28 e 29, lá do capítulo 10. 28 e 29 do capítulo 10. 27 ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida. Que vida ele está dizendo aí? Vida eterna. E jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Jesus está falando aqui de vida eterna, que ele veio para dar vida e vida eterna. Então a destruição aqui do ladrão que vem matar, roubar e destruir, fala daqueles que muitas vezes, sem conhecer e sem saber que ele é o pastor verdadeiro, que ele é alguém que procede da verdade, acabam seguindo, e ao segui-lo, estão caminhando para a destruição eterna ou para a morte eterna. Salmo 23 vai falar claramente do Salmo do bom pastor. Salmo 23 diz lá: o Senhor é o meu pastor. O que mais? Muito bem. Tira esse "e"
nada, não existe e, conjunção aditiva. E é incrível, né? Porque você pega na Bíblia, a Bíblia não está escrito e, mas a pessoa vem ler e fala, o Senhor é o meu pastor e nada. Eu não sei onde a pessoa encontra esse e. Porque aqui não há uma conjunção aditiva que une uma coisa à outra. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, reflexão. O que significa o Senhor ser o meu pastor? Esses dias nós tivemos aqui uma mensagem que explicou muita coisa sobre isso. Nada me faltará. Vai falar que o nosso pastor, lá no Salmo 23, é suficientemente para a nossa vida. Que Ele é completo, Ele é tudo. E se Ele é tudo, nada me falta. Por que nada me falta? Porque eu já tenho tudo. E quem tem tudo, não tem falta de nada. É simples assim. Mas a gente complica. Por quê? Falta de uma leitura mais detalhada. Então, todas as vezes que você ouvir alguém falar, o Senhor é o meu pastor, e nada, vai apitar na sua cabeça assim, você vai falar, não existe isso. Você não vai gostar de ouvir isso. Por quê? Porque não tem esse e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, pausa breve. Reflita o que é ser pastor, o que é ser Senhor. É isso que o salmista está nos levando a pensar. E quando a gente entende o que é ser pastor, a dependência da ovelha do pastor, e aí ele coloca o Senhor nesta questão como Senhor da sua vida. Se Ele é Senhor, Ele está à frente, Ele que governa, Ele que dirige, Ele que supre, Ele que cuida, Ele que guarda, Ele que protege. Ora, Ele é tudo na minha vida, e se Ele é tudo, ponto e vírgula, ponto, eu entendo que Deus é tudo. Se Ele é tudo, nada me faltará. Aí ele começa a dizer sobre os cuidados da vida. Guiar-me em verdes pastos, ou pastos verdejantes, as águas tranquilas. Aí ele fala, refrigera minha alma. E ele vai dizendo as coisas que acontecem na vida da ovelha, na relação com o pastor. Pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera minha alma, veredas de justiça, mesa preparada, unção com óleo na cabeça, cálice que transborda, bondade e misericórdia que acompanha todos os dias da nossa vida. Ele então vai relatando estas questões. Então veja que fica muito mais fácil a gente compreender. E quando ele fala ovelhas aqui, são aqueles judeus e gentios que creram em Jesus como Messias, através da pregação e da mensagem de salvação do Evangelho do próprio Cristo. Mateus 10:5, há uma expressão bíblica que usa para os judeus como ovelhas. Jesus vai dizer aos seus discípulos, orientando-os, que eles não deveriam ir rumo aos gentios e também não deveriam ir rumo aos samaritanos. Ele usa a expressão, mas antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui no versículo 16 desse texto, olha o que ele vai dizer: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus está aqui falando, conjecturando algo futuro. Jesus está falando de outras ovelhas que não eram aquelas daquela época, mas ovelhas, ele diz aqui no texto, que ainda ouviriam a sua voz e que ele as conduziriam, porque elas ouviriam a sua voz, até o dia que houvesse um único rebanho e um único pastor. Ou seja, ele fala de todas as ovelhas, ou todas as pessoas que um dia ouvirão a sua voz, por intermédio da sua palavra, e se tornarão suas ovelhas, e ele o único pastor sobre todas essas pessoas. Você pode glorificar a Deus por você ser uma ovelha deste rebanho, do sumo pastor? E Jesus então estabelece aqui
reiterando lá no versículo de número 11, dizendo: eu sou o bom pastor. A palavra bom aqui é a palavra kalos, ou kalos. Toda palavra grega é acentuada, e ele fala de alguém que realiza atos bons, tem a moral boa, qualidades boas. O bom pastor, ele diz aqui, dá a vida pelas ovelhas. A figura do bom pastor, ela é contrastada aqui com a figura do mercenário. A palavra original aqui, hot, mistrotus, de mistros. Quem é o mercenário aqui? O mercenário aqui, nesta parte do texto, não é aquela mesma figura de ladrões e salteadores. Como assim, pastor? A palavra aqui no original, mistrotus, de mistros, significa assalariado. E a palavra mistros, salário. Aqui já muda a figura dos salteadores e ladrões. Por quê? Aqui ele vai falar de um pastor que, para ser pastor, recebe salário, mas não é o verdadeiro pastor das ovelhas. Ou seja, o verdadeiro pastor pagou para alguém cuidar das ovelhas. Só que este que cuida, ele é mercenário. Ou seja, ele só valoriza o dinheiro. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Estou falando nada, estou falando do texto. Que só pensa em dinheiro, que só quer dinheiro, que vai ser pastor por causa de dinheiro. Ele diz que este, quando vem o lobo, ele abandona as ovelhas e deixa as ovelhas morrer. Quando o problema vem, ele foge, porque ele não quer resolver problema. Por quê? Não, ele só quer o salário. É o que o texto está dizendo aqui. A palavra aqui, para mercenário, é aquele que recebe salário para realizar aquela função. Não que o receber salário seja errado, mas é que ele só pensa no dinheiro e ovelha para ele não está nem aí. Tanto que o texto é bem claro quando diz: pensa só em dinheiro. Ele não é violento como o salteador e o ladrão. Todavia, ele é medroso. Ele não quer encarar problema. Ele não quer resolver. Ele lava a sua mão na água da irresponsabilidade. É o Pilatos da vida, né? Não tem nada com esse homem. Deixa eu lavar a mão aqui. E vocês querem crucificar, que vocês façam. Foge da responsabilidade. O verso 12 vai dizer aqui, o mercenário que não é pastor, ainda que ele esteja exercendo o pastorado, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, e o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem, arrebata-as e a dispersa. Aqui ele já está usando outra figura do lobo, que é o algoz das ovelhas. No Salmo 123 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Diz a história que existia esse vale da sombra da morte, formado de colinas e cavernas, e quando as ovelhas estavam passando com o pastor, os lobos ficavam à espreita, esperando uma se desgarrar para tragá-la. E aí o salmista, na posição, não agora de pastor, Davi, mas como ovelha, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando a ovelha estava com o pastor, ela não tinha esse temor, porque ela tinha a segurança da presença do pastor que guardava, que cuidava. E o salmista diz que esta mesma segurança nós temos quando o Senhor está conosco. Ele não é pastor,
porque ele não é o pastor verdadeiro, o dono. Ele, quando vê o lobo, abandona as ovelhas, foge, porque ele é medroso. Ele não tem cuidado das ovelhas. E por isso, quando vê o lobo, a primeira coisa que ele quer fazer é se livrar. Vou repetir, qualquer semelhança é mera coincidência. Surgiu o problema, não quero saber do problema, não resolvo, cada um com seu problema. Ema, cada um com seus problemas. O verdadeiro pastor não é isso, não. O verdadeiro pastor, ele se preocupa com as ovelhas. Ele conhece a voz das ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Mais do que isso, as suas ovelhas o conhecem também. Mais do que isso, as ovelhas, por conhecer, o seguem. E aqui o mercenário é bem diferente do pastor. Olha o que diz que o pastor faz no verso 14. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o que o pastor é capaz de fazer. Ele é capaz de colocar-se em risco para salvar a ovelha. Mas o mercenário não, ele foge primeiro e deixa as ovelhas. Se pegar, pegou, se matar, matou, se arrebentar, arrebentou. Ele cai fora, porque ele só quer livrar ele. Aqui fala de pastores mercenários que só pensam em si, que pastoreiam para si, que pastoreiam para se beneficiar e não estão nem aí com as ovelhas. Porque o verdadeiro pastor, ele é capaz de colocar a sua vida em risco para preservar o rebanho. E eu algumas vezes já coloquei a minha vida em risco para preservar rebanho. Eu me lembro um dia que eu pastoreava aqui na Central do Brasil, chegando para o culto, abri a igreja, uma porta, outra, tinha o irmão Geraldinho, 76 anos, sentado perto da linha. De repente, quando eu abri a porta, eu, a Késia, mais outro casal, escutei pá, 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 3 estampidos. Vi aquela fumaceira, o irmão Geraldinho com a camisa branca veio em direção à igreja. Quando eu acolhi na porta da igreja, aquele sangue escorrendo. O cara deu 3 tiros, queima-roupa por trás. Depois a gente ficou sabendo, uma bala pegou de raspão no ombro, uma o cara errou, e a outra pegou aqui no maxilar e entrou aqui. Eu vendo aquilo na hora, é muito rápido, eu coloquei o irmão Geraldinho para dentro, dei uns 3 passos assim em direção à rua para ver, o cara se sentiu ameaçado, o cara voltou e pá, pá, mais 2 vezes. Só fez a fumaça na hora. Do jeito que ele virou a rua, eu saí atrás, correndo. No quarteirão de baixo, o irmão Lino estava chegando com um carro, tinha poucos carros ali, acho que 2 ou 3 carros na igreja naquela época. O irmão Lino pegou o carro, foi pela rua de baixo, quando chegou na esquina eu peguei o cara, grudei ele, segurei. O irmão Lino chegou, estacionou, aí veio a polícia, pegou o cara dentro da sacola com a arma e tal, levou o cara preso, eu fui para a delegacia. Demorou bastante lá, e eu preocupado com o irmão Geraldo, que tinha sido levado para o hospital. E aí, fiquei lá na delegacia, tal, demorou um tempo, depois o delegado veio, com a arma na mão, olhando. Falou: quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor da igreja. Falei: é com o senhor que aconteceu isso? Eu falei: é. Ele falou: essas coisas só acontecem com um crente mesmo. Aí eu falei: o quê? Ele falou: não, eu estou olhando a arma aqui, porque o cara deu 5 tiros, 3 saíram, mas 2 outros, a bala encavalou um atrás do outro, mas não saiu. Eu falei: eu sei porque que não aconteceu isso, porque o Senhor é aquele que nos guarda. E aí, depois de fazer o boletim e tal, eu fui para o hospital, preocupado com o irmão Geraldo, um senhor de 76 anos, ele cuidava de uma chácara aqui pertinho.
Aí fui lá no hospital, fiquei esperando, e o culto acontecendo lá na igreja, o povo lá, preocupado. E eu fiquei lá no hospital, de repente, depois de um tempo, saiu um médico bem novinho, saiu lá, foi o doutor, deu entrada aqui um senhor, nome Geraldo, não, eu que estou atendendo, o que o senhor é dele? Eu falei, não, eu sou pastor, ele não tem parente aqui, trabalho numa chácara. O senhor é pastor? Eu falei, sou, nós estávamos na igreja. O que aconteceu? Aí eu expliquei mais ou menos para ele. Ele falou, rapaz, essas coisas, se você crê em Deus, é Deus mesmo. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque um senhor dessa idade, tomar 2 tiros a queima-roupa, um pegou no ombro de raspão, fez nada, só rasgou a camisa. O outro tiro que pegou aqui, eu sei que é queima-roupa, porque fica a pólvora queimada quando é de perto. Quando é de longe, não fica pólvora. Ele falou, mas a bala entrou aqui, não pegou uma veia, não pegou um osso, e eu vou até deixar a bala ali para ficar, como vocês falam, eu falei, testemunho. Ele falou, isso, para ficar de testemunho lá, e daqui a pouquinho eu já estou dando alta para ele para casa, porque não aconteceu nada com ele. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Mas se é mercenário, a gente sai correndo. A gente não vai. E quantas vezes na igreja já tive que tratar problema com gente perigosa. Mas em favor do rebanho, a gente tem que se colocar. Porque se a gente crê que Deus está na nossa vida, é Deus quem nos guarda. Agora o mercenário não, o mercenário ele faz um acordo, o mercenário ele dá um jeito, o mercenário vai empurrando com a barriga, e na hora que a coisa está feia, ele cai fora e deixa as ovelhas na mão do lobo. E aqui Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Jesus é o verdadeiro pastor, ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas o conhecem, e ele dá a vida pelas ovelhas. Aqui ele está falando de redenção, de morte expiatória. O porteiro, ele diz que abre, me conhece. A figura do porteiro, alguns dizem que é João Batista, porque era precursor de Jesus, outros dizem que era um anjo, outros dizem que é o próprio Jesus mesmo, o porteiro, outros dizem que era o Pai, mas as melhores interpretações, ainda que a Bíblia não faz nenhuma afirmação aqui em João 10, mas diz ser o Espírito Santo. Mas a gente não pode afirmar, porque o texto assim não o diz. Por isso, ele abre a porta, porque ele conhece o pastor. As ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz e obedecem a sua voz. Ele vai à frente das ovelhas e não tem medo de enfrentar perigo. E eu concluo com 1 Pedro 5:2, quando diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-se exemplo do rebanho. Ora, logo o supremo pastor se manifestará, e recebereis a imarcessível coroa de glória. Você pode dar glória a Deus por isso? Por isso o Pai me ama, disse Jesus, porque eu dou a vida para reavê-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para entregá-la e também para reavê-la. Este é o mandamento que recebi do Pai. Qual a conclusão que a gente tira de João 10? Primeiro, Jesus é o bom pastor, porque Ele deu a vida por nós. Ele morreu por mim e por você. Ele pagou uma dívida que ninguém poderia pagar. Vale um amém por isso? Segundo, Ele é o bom pastor porque Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem eu e você somos, se somos ovelhas dEle. 3, porque Ele nos protege e nos guia como suas ovelhas, por isso que Ele é o bom pastor. 4, porque Ele nos salva de todo perigo, Ele livra
a nossa vida. Por isso, Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quinto e último, porque Ele nos dá a vida e a vida com abundância. O texto diz que esta vida é a vida eterna. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, de aprendermos aquilo que o Senhor tem nos instruído nesta noite. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.